Que aqui é assim, né? Das 4, 5 horas da tarde, cada um vai para casa do outro para tomar chá, tomar café, comer bolinho. A gente faz um trânsito. É tipo roça aqui, né? Não tem nem asfalto. Ah, a gente pode fazer o pão em casa, por exemplo. Sim. Se eu não sei fazer pão, eu posso ver se o meu vizinho faz o pão. Tinha uma vizinha que fazia um pão maravilhoso. Aqui nesse prédio, não? É, lá no prédio mesmo. Já desde antes uma busca por comunidade. As pessoas nesse movimento, né, de eu quero a minha casa, o meu carro, a minha família, e eu fui fazer, com 19, 20 anos, fui fazer somaterapia, que era uma terapia em grupo, e aí eu entendi que era genial essa história de morar em comunidade. O principal, eu acho que é um resgate de uma memória que a gente tem muito forte, que é de viver em tribo. Quando a gente está junto, é tudo muito mais fácil. Para mim é a chave da virada. Ou a gente relembra, reaprende como viver em comunidade, ou a gente não vai dar conta dessa transição. E aí, quando eu comecei meu processo de transição, foi muito interessante, que a primeira coisa que eu tive necessidade para ver a minha atuação mesmo no território, eu quis me tornar síndica do meu prédio. Então, o meu primeiro grande contato de cuidado com o meu território foi a ação de me tornar síndica do meu prédio e o movimento, né, de me integrar com os movimentos locais de território. Ser do seu prédio e olha a sua calçada. Né? Porque os prédios são grandes desconectores. Eu, como arquiteta, digo, eu não gosto de prédio. O prédio tira você do nível da rua. Isola você está no espaço aéreo, você olha, abre a janela, você, né? O que te pertence ali? Ar. Você começa a viver uma vida que não tem conexão com o bairro, com a rua, com os vizinhos, com tudo. Eu acho que a gente criou um estilo de vida que foi se afastando cada vez mais do lugar da comunidade, do espírito de comunidade que os povos tradicionais tinham. E chegou num lugar onde o individualismo é o máximo. Só que isso também gera solidão, gera um uso absurdo de recursos, gera um isolamento, tem um monte de consequências. E como a gente reverte isso, como integra? Então essa possibilidade, ela existe dentro de cada um de nós. Ela está aí. Mas muitas vezes ela está... a energia está direcionada para o lado errado e que muitas vezes é a fonte de toda a sua angústia. Essa vivência comunitária, ela nos abre essa oportunidade da gente se deixar permear pelos feedbacks do outro, né? E a gente também poder dar o feedback para quem a gente ama, para quem a gente gosta e para a gente ir afinando a nossa amizade, sintonizando a nossa vida comum, né? Tudo volta para o mesmo lugar, que é a corresponsabilidade. Acho que se a gente tem noção, clareza, real, do impacto das nossas ações, das nossas atividades no sistema onde a gente atua, uma série de outras chaves são viradas, sabe? Esse divino que está em nós, ele quer estar junto, ele quer fazer parte do todo, ele quer fazer parte da natureza, porque ele é a natureza. Né? Nós somos parte disso, uma célula viva, num organismo vivo que pulsa. Né? Tá sozinho, isolado, não é uma verdade. A gente precisa dessa interdependência para ser completo. E muitas pessoas desconectaram disso. Uma comunidade, né, que esteja trabalhando juntos, confiar é fundamental. E acho que todos os modelos comunitários servem para isso. Desde eu estar numa cidade grande, mas estar em rede e fazer coisas juntos, saber do poder que a comunidade tem. O Cidades em Transição traz muito isso, né? Engaja o grupo e traz o poder do grupo de fazer acontecer diferente o que a gente quer ver.